Bom, então eu sou a Débora. Os meus orientadores são o Vladimir Serguetio, da Academia de Ciências da Ucrânia, e o Ventislava, da USP mesmo. E eu queria falar um pouquinho, na verdade, contextualizar qual vai ser a linguagem utilizada para resolver esse problema, ou, na verdade, a generalização desse problema. A área escolhida foi álgebra linear. Então, eu sei que todo mundo conhece a álgebra linear por ser uma matéria básica e fazer parte do curso de todo mundo, mas a álgebra linear ela surgiu da necessidade de descrever estruturas algébricas um pouquinho mais complexas. Então, R3, complexas e naturais, né, que aparecem em outras áreas. Então, o R3, o espaço de Minkowski, os espaços euclidianos, e a noção de linearização é uma noção muito utilizada na matemática como um todo. Então, por exemplo, a gente tem lá cálculo básico. Quando a gente tem uma função e a gente quer saber alguma propriedade dessa função, localmente a gente acha a reta tangente e acha essas informações e propriedades. Então, além de ser básico, é importante, né? Desculpa, eu estou um pouquinho nervosa, então... Teoria das representações. Ela vai estudar a forma de representar elementos de estruturas algébricas um pouquinho mais complexas, e no nosso caso a gente vai se conter em álgebra, estrutura algébrica de álgebra, em elementos de álgebra linear. Então, a relação entre a teoria de representações e a álgebra linear é muito forte. Não é o que é uma ferramenta apenas, mas é uma relação quase que de irmãs entre as duas áreas. Se a gente fosse, por exemplo, olhar algumas aplicações específicas de álgebra linear, eu poderia destacar, talvez, teoria de deformações, desenvolvida pelo Arnold, ou teoria da similaridade, ou algumas aplicações mais práticas, por exemplo, a Linear Program, que foi uma aplicação bem interessante na Segunda Guerra Mundial, onde os americanos tinham dificuldade de logística, de transportar armamento, e aí eles usaram teorias, na verdade, resultados de teoria linear, de álgebra linear, para poder solucionar esse problema. E teoria de representações, algumas aplicações interessantes seriam geometria, a própria teoria dos números, ou em física matemática, então mecânica quântica, a teoria do campo quântico. Então, só para olhar as aplicações das duas áreas, algumas, né? Em especial, já dá para ver que tem muita coisa importante usada pelas duas. Então, acho que vale a pena vocês, se quiserem, né, depois dar uma olhada um pouquinho mais, um olhar um pouco mais especial para essas duas áreas. Antes de entrar propriamente no programa, eu queria relembrar algumas coisinhas básicas de álgebra linear. Então, se eu tenho lá uma transformação T no espaço de V em V sobre um corpo F qualquer, supondo que eu escolha uma base em B. Eu sei que existe uma matriz A, que vai ser a matriz do operador T, na base B. E eu sei também que existe uma matriz S, caso eu queira mudar essa base para uma base B', que essa matriz vai ser a matriz de mudança de base. Então, eu tenho uma, aqui voltando, uma classe de equivalência de todas as que descreve esse operador, né? Opa, desculpa, ali está errado, é só a primeira parte, é S-1, AS, esquece o B, com S não degenerado. Então, eu estou falando que qualquer matriz que faça parte dessa classe de equivalência a um representante. Uma coisa que a gente vai usar aqui para descrever é a representação desse espaço vetorial nesse sentido. Considerando um vértice o espaço vetorial e a flecha T. Isso daqui é um grafo orientado. E foi esse conceito e essa notação foi desenvolvida por Peter Gabriel na década de 70, mais ou menos, chamada de quiver. Então, toda a nossa resolução da iniciação vai se basear nessa teoria e no avanço dela, né? Desse conceito, desculpa. Então, uma pergunta natural seria: qual é a forma canônica do operador T? Ou seja, qual é a matriz mais simples dessa classe de equivalência? E aí, por que é importante eu saber qual é a forma canônica, né? Porque através de uma matriz, ou seja, através de um representante dessa classe de equivalência, eu consigo descrever os operadores que levam de V em V. Não só T, mas todos de uma forma geral. Então... Não, ainda não. Deixa eu só me achar, porque... Tá. Então, eu quero descrever todos os operadores... todos os operadores T que levam de V em V.
Para isso, eu não preciso descrever todos, é muita coisa. Basta eu descrever os operadores indecomponíveis. Tá, o que é indecomponível? Indecomponível é quando eu tenho o meu espaço vetorial V, ele não pode ser decomposto em dois subespaços invariantes. Então, eu tenho dois subespaços, por exemplo, de V, né? V1 e V2. E essa soma direta, ela não existe. Então, basta eu achar um T onde V não desculpa, basta eu achar os T's, né, as matrizes canônicas, tal que V não vai ser decomposto por essa soma direta, com V1 e V2 invariantes, né? Então, vamos lá. Seja lambda uma álgebra associativa para um corpo F. Então, existe uma representação dessa álgebra associativa, é um ρ, existe um homomorfismo, e o ρ vai ser esse homomorfismo onde end de V é o espaço dos operadores lineares. Bom, o que eu estou falando aqui? Que esse ρ é um exemplo de um operador indecomponível. Tá, então, se eu identificar todos os indecomponíveis de lambda, eu estou falando que eu consigo reconstruir todas as representações dessa álgebra, né? Então, achando os indecomponíveis, eu já consigo achar todos. Então, um dos principais problemas da teoria de representações é achar os operadores indecomponíveis. Então, vamos lá. Se a álgebra é finitamente gerada, então existe um isomorfismo de lambda pelo quociente, tal que da álgebra livre vai ser, a álgebra vai ser livre de polinômios não comutativos pelo ideal J, com geradores de G1 até GR. Então, cada representação de lambda é uma K-upla de operadores lineares que obedece a essa propriedade. Então, a descrição de todas as representações de lambda se reduz à classificação de todos os operadores lineares que satisfazem J em representações indecomponíveis. O que eu estou falando aqui? Que, no fundo, para eu achar canônica, basta eu achar a forma de J, que obedece, e J vai obedecer àquela propriedade. Então, deixa eu só me achar. Então, por exemplo, no caso do operador linear de espaço de dimensão finita, as representações vão corresponder aos polinômios de uma variável. Supondo que o meu corpo seja algebricamente fechado, no caso, que todo mundo conhece, C. Então, a minha forma canônica já é conhecida e todo mundo estuda, que é Jordan, por um parâmetro só. No caso dele não ser algebricamente fechado, por exemplo, R, que foi onde a gente desenvolveu praticamente tudo, em C em R, a minha canônica são as matrizes ou somas diretas dos blocos de Frobenius. E esse vai ser o polinômio característico, aqui embaixo. Tá bom. Então, eu já sei para um operador linear. Mas eu só estou falando de operador, né? Eu não estou falando de uma transformação qualquer. Então, vamos supor que eu tenho T no espaço V em W, sobre o mesmo F. Eu escolho uma base... Vamos só fazer uma relembrada que a gente fez lá, né? Eu escolho uma base B e aqui eu escolho uma base C. Então, a minha A vai ser o T de BC. E aqui eu vou ter... vamos colocar aqui. Se eu quisesse mudar de base para cada um deles, eu teria uma matriz RS. E aí, a minha classe de equivalência seria S a R com S e R não degeneradas. Aí eu falo, bom, tudo bem, como que fica a classificação nesse caso? A forma canônica aqui também é conhecida. Vamos chamar essa de matriz A. Ela vai ser alguma coisa desse tipo. Sendo aqui a identidade. Acho que foi. Nesse caso, eu tenho finitas possibilidades para essa matriz. Eu tenho infinitas possibilidades para o meu quiver, né? A representação desse quiver seria assim. Eu tenho um vértice e eu tenho duas flechas, que seriam as minhas... Desculpa. Não seria isso. Seriam dois vértices, aqui seria V e W, e uma transformação. Nesse caso, eu tenho infinitas possibilidades para o meu quiver, na classificação desse quiver. Ou ele seria de 0 em F, ou ele seria de F em F, ou ele seria
de f em 0. Nesse caso, a gente começa a classificar, não nesse caso, né? Lá a gente também classificava, mas eu não falei. A gente começa a classificar esse quiver, e ele vai ser chamado do tipo finito. Tá. Então, eu já fechei todos os operadores lineares, e naquele caso eu também já consigo classificar o meu quiver para transformações lineares. Mas, bom, o que vai ser a grande dificuldade, né? O que é uma grande dificuldade é quando eu tenho pares de operadores, ou pares de transformações, que vai ser, ou semilineares, desculpa, que vai ser o nosso caso. Então, vamos lá, vamos considerar dois operadores lineares, T e S, e eles comutam. Então, uma pergunta seria, qual é a forma canônica desses pares de operadores? Esse problema ele foi abordado em 61 por Panomarev e Gelfand. Eles mostraram que o problema de classificação de pares de operadores lineares sobre qualquer corpo F contém o problema de classificação das K-úpulas de operadores lineares de qualquer K. Em particular, isso implica que ele contém um problema de classificação de representação de uma álgebra K-dimensional arbitrária lambda sobre F. Então, todo problema que cai nesse tipo, e aqui a representação do quiver vai ser aquela que eu tinha desenhado erroneamente aqui, vai ser assim, eu tenho um vértice e duas flechas. Em particular, depois, eles descobriram que está escrito aqui, né, que esse problema está dentro de qualquer outro problema onde eu tenho N flechas. Então, desse tipo, eles chamam de selvagem. E selvagem é no sentido, fazendo analogia aos animais selvagens mesmo. Isso daqui não tem controle. Eu consigo achar casos particulares de canônicas, mas eu não consigo... Desculpa. Representantes simples, mas não uma forma canônica, para quaisquer números, além de de uma flecha. Então, todo quiver desse tipo, ou que contém esse problema, é chamado de tipo selvagem. Vamos lá. Então, na linguagem de matrizes, essa seria a família, com S não degenerado. Então, o Peter Gabriel, que eu já citei anteriormente, ele classificou os quivers em 3 tipos. Tipo finito, se é desse tipo aqui, que eu consigo descrever quais são as minhas possibilidades de quiver. Tipo selvagem, se ele contém aquele problema com as duas flechas em um único vértice. E caso contrário, tipo manso. Aí, o professor Drodz, que em particular foi orientador dos meus orientadores, na verdade ele foi professor dos 2 orientadores do Futorni, e está na USP agora fazendo uma visita, ele desenvolveu a dicotomia mansa-selvagem. O que ele fez? Ele mudou essa definição da classificação dos quivers. Ele falou assim, bom, tudo que é manso vai ser classificável. Então, ele inclui o tipo finito na categoria de manso. E o que eu não consigo classificar vai ser do tipo selvagem. E aí ele não conseguiu provar, mas ele tinha grande desconfiança que as selvagens eram problemas em abertos. A gente não ia conseguir... São problemas sem solução. Pelo menos solução conhecida. Então, Peter Gabriel conseguiu, um pouquinho depois, colocar todos os mapas dos tipos mansos. Então, tudo que é tipo manso, que no caso de Jordan e Frobenius também é manso, ele vai ter um desses diagramas, recai em um desses diagramas. A Nazarova e o Donovan, eles descobriram que todo tipo... Desculpa, foi ao contrário. Aquele é tipo... Deixa eu ver. Tipo finito e aqui é tipo manso. Desculpa, falei ao contrário. Eles caem nesse diagrama também. Então, a gente aqui tem três diminuições do problema. O problema de classificação dos pares de matrizes comutativas nilpotentes contém o problema de classificação de pares de matrizes arbitrárias. Ok. O problema de classificação de pares de matrizes contém o problema de classificação de qualquer classificação das representações de qualquer quiver. E o problema de classificação dos pares de operadores lineares contém o problema de classificação de qualquer sistema de transformações lineares e formas bilineares. Ok. Por essa razão, o problema de classificação dos pares de operadores lineares é usado como uma medida de complexidade. Todos os problemas, então, recaem ou em tipo manso, pela dicotomia do Drodz, ou de tipo manso ou tipo selvagem. Ok. Qual é o problema principal dessa iniciação? Foi a generalização desse teorema aqui. Opa, desculpa.
generalização para operadores semilineares. O teorema está na próxima. Então, o que é um operador semilinear? Então, dada uma transformação A de 1 em V entre dois espaços vetoriais, ela é chamada semilinear se a soma vai na soma, mas na hora da multiplicação pelo escalar, sai pelo conjugado. Então, alfa vai ser o conjugado. E aí, a gente, por notação, só para diferenciar, a gente não coloca mais uma flechinha contínua, a gente coloca o tracejado só para ficar claro que é uma semilinear. Então, agora sim, o nosso trabalho foi generalizar esse teorema do Gelfand e do Panamorev. Que foi? Teorema, a primeira parte diz, o problema de classificação de pares de operadores semilineares comutativos contém o problema de classificação dos pares de operadores semilineares arbitrários. E, B, o problema de classificação de pares de operadores semilineares contém o problema da classificação de P, sendo P a soma, né, P e Q, sendo P linear e Q semilinear. O que a gente fez? Ao invés de colocar para operador semilineares, a gente descobriu que isso serve para transformações. Então, não basta eu estar de V para V qualquer. Eu posso ter dois espaços e esse resultado vai continuar valendo. Então, para resolver, né, para poder desenvolver aquele teorema, provar aquele teorema, o Vladimir Sergeitio avançou um pouquinho na noção de quiver. E ele deu essa definição de um biquiver, que é um grafo dirigido por flechas contínuas tracejadas, como esse exemplo aqui. Então, eu posso ter dentro de um quiver operadores semilineares atuando e operadores lineares atuando. Então, aqui é só para exemplificar, né? Ali o D, o F, o B, D e F seriam operadores lineares, e o A, C1 e o E seriam semilineares. Bom, o segundo resultado principal dessa iniciação foi o seguinte teorema, né? A generalização do seguinte teorema. O problema de classificação de pares de operadores semilineares contém um problema de classificação da representação de qualquer biquiver. Então, eu vou dar a ideia da demonstração, porque não vai dar tempo, porque ela é um pouquinho extensa. Para conseguir demonstrar, a gente usou dois conceitos que fizeram toda a diferença, que foi o conceito de consimilaridade, que é justamente a ideia daquela família, você coloca o conjugado na inversa. Então, cada entrada X eu estou colocando o conjugado dele. E, ao invés de usar as matrizes de Jordan, a canônica de Jordan, a gente usou Weyr, que é uma matriz desse tipo aqui. Vou desenhar aqui no canto. Supondo que a matriz de Weyr seria uma matriz assim, uma 5x5, vai. Que é uma matriz desse tipo. Então, com esses dois conceitos, a generalização do teorema saiu. E aí, para quem quiser ver com mais calma e entender um pouquinho mais, essa demonstração está num artigo que está na referência, que ele foi publicado esse ano, no começo desse ano, pela revista Linear Algebra and Application. E, bom, está aberto, tem na internet, aí é só ver e olhar detalhe a detalhe. E aí eu deixei um trechinho da Wikipédia mesmo, só para entender a importância dessas matrizes de Weyr, assim que elas foram utilizadas, né, em álgebra linear, que elas, em relação às matrizes de Jordan, ela é um pouquinho mais abrangente nos casos. Ela não substitui, mas ela abrange alguns outros casos que a de Jordan não ia abranger. E aqui são as referências. Então, Bieliski, a parte que a gente usou dele, a dicotomia de Drodds, o artigo propriamente dito, a parte que a gente falou tanto do Peter Gabriel quanto do Gelfand e Panamorev. E é isso.